Luanda de André Mingas, aqui a fazer um casamento perfeito, por causa mesmo do tema que está a ser analisado aqui hoje no Tarde Essencial. São 18 horas e 17 minutos, vamos dar sequência e para esta segunda hora, este segundo painel que vai falar sobre o mesmo tema, temos como convidados José Gama, jornalista, David Sambongo, politólogo, Manuel Fernandes, político e economista, Jael de Freitas, ativista cívico. Começo por si, José Gama. Embora tenha orientado há poucos dias a bancada parlamentar do MPLA a criar uma nova província em Luanda, documentos consultados pelo Clube K indicam que João Lourenço começou a idealizar formalmente este projeto desde agosto de 2023. Pode explicar-nos mais sobre este assunto? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Correto, o ano passado o Presidente da República criou uma comissão multissetorial, na qual tinha como coordenador o Ministro da Coordenação Econômica e o Ministro da Construção, Obras Públicas e o dos Transportes. É uma comissão que visou tratar da criação de uma cidade metropolitana que iria ser erguida, ou será erguida nos arredores do aeroporto, novo aeroporto Antônio Agostinho Neto, e este ano o Presidente, como fez o anúncio por via do Breu Político há poucos dias, elevou a categoria desta localidade para a província. Ela iria se chamar Cidade Metropolitana Aeroportuária de Icole e Bengo, e agora vai passar para a província, que certamente será a província de Icole e Bengo. Agora, a questão, essa semana, também, ou melhor, a semana passada, o Presidente despachou para a Inglaterra o Ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu, que assinou um acordo com uma empresa britânica, Foster Pastna, que vai trabalhar no plano diretório desta nova localidade ou desta nova província. Na verdade, este é um projeto que faz parte de um outro que Isabel dos Santos tinha deixado, ou seja, José Eduardo dos Santos tinha deixado e estava frente à empresa da filha Urbivest, que é detida pela Isabel dos Santos. Na altura já tinha um programa também diretório, e o que se está a fazer praticamente devem estar a fazer algumas inovações naquele outro projeto e pronto, estão a fazer umas novas inovações e estão a tirar ele do papel. Isabel previa ter esse projeto para pelo menos ser erguido até 2034, no ano 2034. Agora temos aqui o João Lourenço a dar o arranque desde o ano passado. Nós pensamos que ele quer aproveitar o aeroporto, já que todas as cidades que são construídas, ou melhor, quando se constrói um aeroporto, o aeroporto depois desenvolve ou promove crescimento econômico à volta de si, porque vão estar ali muitas empresas a prestarem serviços no aeroporto, as companhias aéreas vão ter os seus escritórios ali ao redor, vai-se construir muitos hotéis, muitas casas de câmbio, vai-se construir também ali mais estradas. 1 quilômetro de estrada em Angola custa aí por cerca de 900 a 1 milhão de dólares. Portanto, nós estamos a ver aqui um volume de negócios. E como está a surgir aí as autarquias, este negócio deveria ficar sob o acompanhamento do futuro autarca. E o que o Presidente João Lourenço está a fazer? Ele eleva esta localidade em província, aí não dá espaço do futuro autarca de estar ao corrente ou a par deste projeto. Então, fica um projeto de âmbito nacional ou provincial controlado pelo próprio. Isto está-nos a indicar que o Presidente está há 3 anos do fim de mandato, mas não está interessado em descentralizar o poder. Vai centralizar aqui
todo este dossiê desta localidade e para fugir da questão do controle do futuro autarca, ele chama aquilo para si, transformando em província. Esta é a análise que nós, pelo menos, nos permite fazer sobre este projeto. Muito bem. Manuel Fernandes, economicamente falando, que consequências trará para o país a divisão de Luanda? Bom, primeiro, boa noite aos meus colegas de painel, o irmão Zé Gama, que está a experimentar o frio aí da África do Sul. Boa noite também ao Dr. Camongo e ao outro doutor que também esqueci o nome. No entanto, para dizer de que eu não sei efetivamente se quando se tomam as medidas são previamente refletidas ou então aqui há aquela pressa de dizer que o meu fim está a chegar e tenho que deixar alguma coisa que efetivamente tem que significar algo ao longo do meu consulado. Pode ser esta atitude do presidente João Lourenço, porque, na verdade, por mais vontade que se tenha, e aqui o amigo Zé Gama disse bem, de que mesmo José Eduardo dos Santos já pensava nesta possibilidade, isso depois de infraestruturar aquela zona através do novo aeroporto, mas olha o prazo que estavam a apontar, 2034. E foi um contexto extremamente diferente ao contexto que estamos hoje. Olhando para o contexto atual, econômico, em que o país empobreceu completamente. E o mais grave de tudo isso, porque tem aquela pobreza em que as pessoas têm dignidade, mas é que a nossa pobreza é tão horripilante na medida em que há miséria nas famílias, não há emprego para os jovens, a classe trabalhadora ganha mal, e ainda assim, ao invés de se procurar forma no sentido de resolver esse problema periclitante do desemprego, de resolver o problema da miséria, da fome e da pobreza, ao invés de procurar políticas para estabilizar a nossa moeda, o Kwanza, e também controlar a inflação como mecanismo para a valorização do salário dos... Alô? Sim, estamos a ouvi-lo, Manuel Fernandes. Como mecanismo para a valorização do salário dos trabalhadores, estamos a ver aqui uma medida que efetivamente não olha para esta vertente, antes pelo contrário. Está aqui a encontrar-se métodos para ainda mais engordar a estrutura de custo do Estado num contexto econômico e financeiro difícil que o país está a atravessar. A experiência que estamos a ver em outras latitudes, em momentos como que estamos a experimentar hoje, países em que até já têm um exercício autárquico há muito tempo, partiram para a criação de autarquias supramunicipais, não é verdade, congregando umas a outras, no sentido de diminuir essa própria estrutura de custos. Porque o aumento de mais províncias, porque falava-se em 3 províncias, aliás, em 2, agora já se fala em 3, vai implicar também o aumento de mais municípios, e tudo isso é o aumento da estrutura de custo do Estado. Eu, quando falo, não é apenas do ponto de vista da criação de infraestrutura para a construção da nova cidade metropolitana, da nova metrópole, melhor, mas é, acima de tudo, o custos com pessoal, que estamos a ver aqui, salários, subsídios, enfim, para os governadores, vice-governadores, administradores adjuntos. Será que o nosso país está preparado para dar resposta a esta necessidade? No entanto, eu penso de que há aqui um conjunto de elementos que nós entendemos importantes para o belo do nosso país, para termos um país bonito, mas nós aqui, antes de pensarmos nas infraestruturas, temos que pensar no primeiro capital. O primeiro capital é o homem. E não se consegue construir um país bom com cidadãos miseráveis, com cidadãos doentes, com cidadãos que não têm uma expectativa, uma perspectiva positiva de longo prazo, não é verdade, olhando para aquilo que é a nossa realidade. No entanto, eu acho de que
a medida é inadequada, é inadequada para o atual contexto econômico e financeiro do país. E nós aqui, é importante dizer-se, aliás, a Gama levantou uma questão muito importante, que talvez está-se a esquivar aqui o controlo desse exercício ao autarca. Não, é que mesmo nas autarquias terão aquelas responsabilidades que é do governo central que não vão ser atribuídas ao autarca. Aliás, nós ainda estamos no debate sobre o problema do gradualismo. O nosso entendimento é que o gradualismo não deve ser territorial, o gradualismo deverá ser na atribuição de funções. E é claro que este elemento que talvez pode servir como álibi para então chamar a si a responsabilidade, criando a responsabilidade dessas infraestruturas que vão se construir, na verdade, através da criação dessa nova província, eu, para mim, acho que não colhe. Aliás, o elemento fundamental que serviu de justificativa para criar mais províncias e mais municípios é de que precisamos aproximar os serviços aos cidadãos. Bom, é claro que este argumento não colhe para essa nova proposta. Número 2, aqui politicamente falando, eu acho de que também esse é o grande problema que temos, é que questões tão importantes do país despreza-se toda uma esfera da sociedade, não é? E faz-se debate a nível do partido, e é o partido que vai trazer. Eu acho de que o Presidente da República, enquanto Presidente dos angolanos, deveria agizar esta ideia como tal, como Presidente da República, e provavelmente despoletar mecanismos legais através da Assembleia Nacional e, quiçá mesmo até, e está previsto na nossa Constituição, promover referendos a questões como essas, para permitir que cada cidadão se pronuncie face ao contexto que estamos a atravessar. É viável ou não é viável a ideia de construirmos ou de dividirmos Luanda em 2 províncias? E ali, efetivamente, as pessoas sentiam-se mais valorizadas, podemos assim dizer, dos vários atores da nossa sociedade. O cidadão comum, enfim, participar num debate como este é importante. Do que levar este debate em 4 paredes, ficar ali cerca de 200 pessoas ou 300 pessoas a discutir um problema tão importante e que vai impactar negativamente na vida das pessoas. Eu digo isto porque estamos a aumentar a estrutura de custo do Estado, não estamos a melhorar o quadro de receitas para engordar as finanças públicas do Estado, lamentavelmente. Muito bem, Manuel Fernandes. David Sambongo está também conosco. Boa noite, seja muito bem-vindo. Parece que uma única Luanda não está a dar conta dos vários desafios da capital. Acredita que 2 vai descongestionar os problemas? David Sambongo? Penso que David Sambongo não nos consegue ouvir. Sim, sim. Presente, alô? Muito bem. Conseguiu entender a nossa questão? Sim, percebo. Primeiro gostava de saudar a Ana Genário, os nossos convidados, nossos, como eu posso dizer, colegas de painel, muito obrigado. Eu penso que nós estamos a falar a questão da divisão político-administrativa de um território, sobretudo do centro de gravidade política e econômica do país, não deve se fazer como a bel prazer, ou seja, o MPLA não pode pretender dividir o centro de gravidade política e simultaneamente econômica como bem entender. E ademais também é importante sublinhar que o MPLA, de formas concretas, em termos práticos, só tem mais 2 anos e meio de governação da sua legislatura. 2027, portanto, termina um mandato. Não se concebe que em quase fim de mandato, num período como este, em que as famílias angolanas, sobretudo aquelas que vivem na província de Luanda, estão a passar por situações muito difíceis, por fome, por problema de saneamento básico, acesso à água potável, um conjunto escola, portanto, próxima do cidadão, um conjunto de problemas, de demandas sociais.
e o partido governante vem assim a terreiro querer apresentar uma proposta de divisão da província de Luanda em duas. Nesse entretanto, também há um aspecto que se ignorou, que o Bureau Político do MPLA ignorou a orientar a sua bancada parlamentar em levar em sede do parlamento esta tentativa de alteração, essa pretensão de alteração da província de Luanda, de que os assuntos estão a ser discutidos na Assembleia Nacional, concretamente a proposta de lei de alteração da lei da divisão político-administrativa, o próprio regimento da Assembleia Nacional. Nós temos aqui o antigo deputado da Assembleia Nacional, né, que cessou na legislatura 2017-2022, doutor Manuel Fernandes, que conhece muito bem como é que funciona a questão do parlamento, sem descurar também, quando falo do conhecimento, tem prática, esteve lá, é que quando está-se a discutir uma lei que já foi aprovada em sede da Generalidade, não se pode introduzir no mesmo pacote já discutido, não se pode introduzir outros elementos. O que tem que se discutir em sede da especialidade, por exemplo, para a divisão político-administrativa, é aquilo que se propôs. Se tivéssemos duas leis, como está a acontecer, por exemplo, atualmente com as duas iniciativas, o projeto de lei da UNITA e a proposta de lei do Executivo de autarquias locais, o que se deve, por exemplo, discutir são os assuntos, elementos que estão contidos nas duas iniciativas ou as duas propostas, e não pode trazer um terceiro elemento. Só que nós já estamos habituados. O que é que aconteceu também? Poderá acontecer, se nós, os cidadãos, permitirmos esta situação, pode acontecer como aquilo que havia acontecido na aprovação da Constituição da República, onde se discutiu o projeto A e o projeto B da bancada parlamentar do MPLA e da bancada parlamentar da UNITA, mas depois a Casa Civil do Presidente da República apresentou uma terceira proposta, que é essa Constituição, que acabou ignorando as duas propostas das bancadas parlamentares e foi aprovada expressa. Pensamos nós que nesta altura, neste quadro em que o MPLA não tem, apesar da alteração da divisão político-administrativa, não é uma lei de maior reforço, que obriga a Assembleia Nacional a votar por maioria de 2/3, infelizmente não é essa questão, mas pensamos nós que a alteração da divisão política, portanto, administrativa do país e sobretudo da capital do país, não é um assunto de brincadeira, é um assunto que deve ser sufragado nas urnas, é um assunto que deve ser, portanto, escrutinado pelos cidadãos. E é importante aqui sublinhar, Ana Genário, que o MPLA, do ponto de vista da legitimidade política, não estou a falar de legitimidade legal, que é muito pautada pelo respeito das normas, das leis, não, estou a falar de legitimidade política, cuja fonte nasce da aceitação popular, nasce do sufrágio universal, nasce efetivamente, portanto, da aceitação popular ou do referendo. Tudo isso tem que estar ligado diretamente aos cidadãos. Portanto, o MPLA, do ponto de vista da legitimidade política, não tem legitimidade para governar a província de Luanda, tendo em conta os resultados eleitorais de 2022. Os resultados eleitorais de 2022 apontam uma derrota do MPLA. Portanto, o MPLA, se nós fôssemos mais sérios e começássemos e analisássemos profundamente a questão do exercício do poder político, porque o exercício do poder político, uma pessoa não pode governar um território sem a permissão, sem o consentimento dos cidadãos. Se o presidente da República é eleito presidente da República, o cabeça de lista do partido, do partido ou coligação mais votada a nível do círculo, portanto, eleitoral nacional, ele logo, por ser o cabeça de lista, portanto, a chapa que vence é presidente da República. Por que nós não podemos começar a questionar que o cabeça de lista do partido ou da coligação, portanto, eleitoral, que venceu a nível do círculo provincial, não se torne automaticamente o governador desta província? Por exemplo, nós devíamos começar também a exigir que os governadores provinciais tivessem legitimidade política. Portanto, esta questão, um governo
que não têm legitimidade política para governar Luanda, Cabinda e Zaire porque perderam, não se pode dar o luxo de dividir esta província. Não tem legitimidade para fazer isso. E por outra questão que eu gostava de trazer em relação a essa questão, nós estamos a brincar de país. Há uma tendência de querer trazer ali a questão da Luanda Sul, Luanda Norte, que é praticamente esse ensaio que vai se fazendo desde 2010. Esta é a sua primeira intervenção, David Sambongo. Pronto, eu vou deixar os outros falarem, mas o essencial é que esta alteração da província de Luanda é inoportuna, não é execuível e, portanto, nesse preciso momento que os cidadãos precisam são políticas públicas que possam minorar significativamente a indigência social e a quebra, portanto, do tecido social que nós estamos a viver atualmente. Muito bem. Gé de Freitas também está conosco. A complexidade da gestão da capital justifica que se divida em duas. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Janário. Não percebi a questão que me coloca. Eu perguntava se a complexidade da gestão da capital justifica que se divida em duas. Boa noite outra vez, Ana Janário. Quero também saudar o Dr. Manuel Fernandes como digno colega de painel. Mano José Gama, com quem já tenho partilhado algum espaço, e o David Sambongo também é uma pessoa amiga, e eu acompanhei atentamente as intervenções que eles colocaram, e há coisas aqui que eu vou deixar passar, mas algumas que tenho mesmo que reforçar para que os nossos ouvintes na Essencial prestem bem atenção. Primeiro, nós não elegemos o presidente João Lourenço de forma alguma, okay? Nós fizemos, por força da Constituição, nós votamos numa lista de deputados cujo número 1 dessa lista se torna automaticamente presidente da República. Isso por si só não deixaria o presidente da República tão à vontade para mexer as peças a seu belo prazer, porque sondagens mostram claramente que o presidente da República, nesta altura, não reúne simpatia, não granjeia simpatia no seio da população. Quer dizer, em outras palavras, as pessoas estão fartas do presidente João Lourenço. Então é preciso que ele tenha algum cuidado, quer a nível pessoal, nas suas saídas, como a nível do partido que ele rege, que ele dirige. Depois, a nível do movimento cívico Mudei, por exemplo, nós nem reconhecemos legitimidade na vitória do MPLA em 2022. Luato Beirão disse no último encontro que tivemos na biblioteca da Livraria das Irmãs Paulinas, segundo os nossos dados das sondagens que fizemos, o MPLA não ganhou as eleições de 2022. Então também não deviam estar tão à vontade para apresentarem propostas legislativas ou iniciativas governamentais que em pouco ou nada satisfazem as pessoas. Por que eu faço esse introito? Faço esse introito para dizer que o problema maior em Angola nesse momento é a fome. Já o dizia Jonas Malheiro Savimbi em 92, e eu volto a repetir hoje, quase 32 anos depois. O problema maior em Angola é a fome. Luanda não está como está por conta da sobrepopulação ou da extensão territorial, não. Nova Iorque tem 700 mil quilômetros, só para ter uma ideia, e tinha cerca de 10 milhões de habitantes até o 2020, salvo erro. E nem por isso, é funcional. Tinha 4 ou 5 vezes mais a extensão territorial de Luanda e tinha o dobro da população de Luanda, segundo o último censo, mas era funcional. Tinha 5 distritos urbanos. Só que as instituições e o poder descentralizado tornava aquilo funcional. Luanda, por sua vez, eu creio que o presidente da República parte do princípio de dividir para melhor governar, né? Aquele princípio de Júlio César, mas nas democracias, e o caso específico de Angola, nós queremos dividir o poder, não é dividir o território, porque imagina como é que é controverso esse princípio. Nas províncias do Cuando, Cubango e Mochico, disseram que é de grande extensão territorial e que os serviços estavam distantes da população. Ok, por isso precisavam dividir, para aproximar os serviços das populações. Províncias vastas com pouca gente, 700 mil habitantes, 800 mil habitantes. Luanda tem os serviços muito próximos da população. E tem muita gente.
Quer dizer, o mesmo motivo que os motivos que avançaram para dividir o Cuando, Cubango e Mochico é completamente antagônico ao motivo que apresentam para dividir Luanda. O que é que eles querem de verdade? Eu digo, o que se esperava nesta altura, e o David Sambongo disse aqui, e eu reforço, o MPLA tem pouco tempo de poder ainda no atual mandato, não é? O MPLA está nessa altura com mais ou menos 2 anos para governar, porque antes, 30 dias antes de agosto de 2027, dissolve-se o governo. Quer dizer, nesta altura, não é um projeto como este, que é de médio e longo prazo, quer a sua aprovação, o seu preparo logístico, questões de infraestrutura, questões de pessoal, isso não se faz em 4, 5 anos. Quer dizer que o MPLA está a fazer um projeto de governo para o próximo governo que podem não ser eles. Que insanidade é essa? Que falta de direção governativa é esta? Nesta altura, creio eu que olhar para o pacote legislativo autárquico, a conclusão do pacote legislativo autárquico, estou a falar propriamente da institucionalização das autarquias, não é? Seria primordial, porque esse é um projeto que é consensual a nível dos angolanos. Infelizmente, a nossa Constituição não permite o referendo, mas se fizéssemos um referendo nessa altura, saberíamos que a maior parte dos angolanos quer as autarquias. Os partidos na oposição querem as autarquias. É um projeto que, sendo o MPLA ou não o próximo governo depois de 2027, é um projeto para continuar. Já a nova divisão política administrativa é contrária aos interesses das pessoas. Nós precisamos descentralizar o poder e desconcentrar os serviços. Por exemplo, qual é a necessidade do Ministério do Ambiente, do Ministério das Pescas, a questão das florestas, a questão da hotelaria e turismo? Por que isso tudo está em Luanda? Qual é a necessidade que se tem de ter esses ministérios em Luanda? Por que não se põe as pescas no Namibe, por exemplo? Por que não se põe o Ministério da Agricultura no Ambo, no Bié? A questão das florestas em Cabinda, os recursos minerais no leste? É assim que nós estaríamos a construir uma Angola sustentável. E porque se você faz esse tipo de desconcentração de serviços, naturalmente, os outros sítios se tornam atrativos. Se você tirar os serviços concentrados em Luanda e, como se diz na gíria, espalhar o mal pelas aldeias, porque o êxodo urbano existe, o êxodo urbano, digo eu, existe até hoje, porque as pessoas saem do Ambo para Luanda, de Benguela para Luanda, de Malange para Luanda, porque está tudo concentrado aqui. O poder político está aqui, o poder econômico está aqui, os ministérios estão aqui, todos os serviços estão aqui. Você não consegue ir para o exterior se não passares por Luanda. O Mirex não devia ser só Luanda. Agora um ou outro serviço não se aca aberto, mas não tem legitimidade. A gente tem que passar de novo por Luanda. Se nós desconcentramos os serviços e descentralizamos os ministérios e repartirmos o poder para dar autonomia a cada localidade que se autogoverne, nós estamos aqui a falar, por exemplo, a nível provincial, como disse Sambongo, e poderemos lá chegar numa altura que até o governador... Mas parece que essa não é a intenção de João Lourenço, segundo aqui José Gama. De forma alguma, e ele vai dando sinais claros de que não quer isso. E atenção, muitas coisas, muitas propostas legislativas que se levantam, quer a nível do executivo, quer a nível propostas a nível do bureau político, que depois remete à bancada parlamentar do MPLA, muitas delas eles sabem a partida que não vão passar, não terão aprovação, mas vão mesmo mandar ainda assim para a Assembleia Nacional para serem discutidas como manobra de distração. É preciso nós prestarmos atenção a isso. Se estão lembrados, os últimos 2 anos, 2023 e 2022, foram anos de muita produção legislativa. Foram os 2 anos que mais se produziu leis a nível da Assembleia Nacional. Uma das leis vitais, as leis mais importantes que nós, enquanto sociedade civil, estávamos à espera, que era, por exemplo, a lei da institucionalização das autarquias, ficou emperrada. A lei sobre reuniões e manifestações ficou emperrada. Leis que eram de facto importantes para o exercício democrático não passaram leis mesquinhas. E eles vão enchendo de novo a Assembleia Nacional com propostas legislativas de tal maneira a parecer que a Assembleia Nacional está a discutir de facto pacotes legislativos, está a pensar o país, mas o que é de facto funcional para tornar o país mais democrático e sustentar o desenvolvimento, parece que o MPLA e o presidente João Lourenço não querem fazer. Muito bem, Geo de Freitas. José Gama, para a divisão do Mochico e do Cuando Cubango, teve-se em conta a extensão territorial. Para Luanda, justifica-se com a densidade populacional. Qual é, afinal de contas, a justificação para a retaliação de uma cidade? Pois, a criação desses 2
destas duas províncias ou três, elas de facto tiveram propósitos diferentes. O presidente pensou nas duas por questões de incapacidade de governação. Já neste caso de Luanda, eu olharia mais por questões políticas. Questões políticas por quê? O presidente está a revelar que tem uma preocupação quanto ao seu legado. Ele olha para si e vê que não tem nada que poderão se lembrar dele daqui a 10, 20, 50 anos. Ele tem nesta localidade o novo aeroporto. As pessoas olham para este aeroporto e lembram-se que é uma obra de José Eduardo dos Santos. Então, o que é que ele faz? Ele, como tem, ou melhor, qualquer aeroporto produz desenvolvimento na área ao seu redor, para não desenvolver os arredores do aeroporto, ficar sempre conotado a José Eduardo dos Santos, ele chega e chama aquilo de província. A província vai abafar o aeroporto. Então, ele vai abafar automaticamente também a imagem do José Eduardo dos Santos, que fica ligada a este aeroporto. Então, amanhã as pessoas, quando vão debater sobre esse tema, já vão me lembrar que João Lourenço construiu uma cidade metropolitana, uma província. Ele não estava conformado com o nome de cidade metropolitana. Então, ele leva aquilo para a província, quer mais. Então, este é o propósito político que podemos aqui ver quanto ao objetivo para a criação desta José Gama, nova em 3 província. anos é possível criar E vê a ou construir preocupação uma dele, está cidade... sempre lá a ir, para que as José Gama, pessoas verem que está a trabalhar. Em 3 anos é possível criar uma cidade nos moldes em que João Lourenço quer? Não, não precisa ser 3 anos. Ele vai copiar praticamente aquele modelo que Juscelino usou em Brasília. Basta ele inaugurar, pôr as primeiras pedras, os outros depois, outros presidentes vão surgir, vão dar sequência, nem que for para daqui a 10, 30, 40 anos, mas é o nome dele que fica ali. Nós, se olharmos para Brasília, Juscelino também só inaugurou e foi colocando as pedras e deixou os projetos. Hoje Brasília está a cidade que está, mas o fundador, o nome pela qual a cidade está ligada é de Juscelino. É mais ou menos isso que ele também vai fazer. O importante é dar sequência. Vai deixar os projetos, todos eles aí. Fica marcado por isso. Muito bem. Manuel Fernandes, que mensagem política o MPLA passa com tantas alterações no país? Falta de ideias concretas para retirar o país do caos em que se encontra. Ou seja, o que o MPLA deveria fazer é eleger prioridades neste momento para os angolanos experimentarem uma outra realidade. E o que é que os angolanos esperam hoje? Precisam, numa primeira fase, é ter as 3 refeições à mesa. Hoje há fome em tudo que é canto. 3 refeições à mesa. Então, isso consegue-se através de quê? É através de um conjunto de políticas macroeconômicas que elas terão que gizar, mas que concorram para conferir oportunidade de emprego aos cidadãos. E como é que se pode conferir isso, o emprego? Nós temos que sair do esteio de que da omnipresença do Estado na economia, em que o Estado é o maior empregador, o Estado é o maior concorrente, o Estado é o maior... Não, aqui o Estado tem que se preocupar e potenciar um setor privado forte, o empresariado forte para então corresponder com essas necessidades sociais da nossa população. Porque o que nós temos que fazer no atual contexto, a banca não financia a economia. E todo e qualquer país só se desenvolve quando tem uma banca robusta que consegue corresponder com políticas creditícias à altura, no sentido de conferir oportunidades aos cidadãos no âmbito do empreendedorismo, poderem organizar-se, abrir uma pequena empresa para realizar a sua vida, conseguir empregar mais angolanos,
e também a preocupação efetivamente do Estado para criar uma classe média forte, porque só podemos ter uma economia funcional quando temos uma classe média com poder aquisitivo, porque a classe média que frequenta os restaurantes, é a classe média que vai no shopping e fazer compra de roupas, é a classe média que vai, enfim. Então, o Estado tem que se preocupar em colocar dinheiro no bolso do cidadão para se ter uma estabilidade social à altura, para corresponder com as suas exigências fiscais. E quando falamos em colocar dinheiro no bolso do cidadão, não é o Estado oferecer dinheiro como quenda, não é isso. É o Estado criar políticas de empregabilidade. É o Estado criar políticas para o empresário estar à altura de pagar bem. É o Estado criar políticas para que o empresário produza e tenha mercado para vender. É tudo isto, quer dizer, é um ciclo, uma combinação aqui de valores que devem serem gizados para efetivamente nós podermos ter uma sociedade equilibrada e virada para o desenvolvimento. Quando nós já tivermos que a nossa sociedade, pelo menos, a fome já não é um problema nas famílias. Temos uma classe média forte. Ali podemos pensar no metro de superfície, ali podemos pensar em cidades metropolitanas, ali podemos pensar, enfim, quer dizer, em outros projetos megalómanos, não é verdade, que possam fazer jus àquilo que é Angola, como uma nação forte, rica, não é verdade, e abençoada por Deus. Mas neste preciso momento, o que nós precisamos e o que é a prioridade é efetivamente combater a fome, a pobreza. Isto através de quê? Através de emprego aos cidadãos e salário justo, efetivamente, aos trabalhadores. E quem deverá empregar? Não o Estado, o Estado não deve ser o maior empregador. Não, deve ser o setor privado. E é isso, no entanto, talvez como está um esgotamento da parte do partido MPLA, de que já não consegue ter soluções para dar essas oportunidades aos cidadãos, então fica a criar políticas diversionistas para desviar a atenção sobre o quadro trágico que estamos a atravessar e pedir responsabilidade de quem efetivamente garantiu conferir bem-estar ao cidadão na altura das eleições. Então aparecem-nos projetos de divisão e com discursos esviosados. Na primeira não é para aproximar os serviços junto dos cidadãos. Agora a cidade metropolitana não sei qual vai ser o fundamento. Talvez o José Gama, como disse, como temos aí o aeroporto, mas eu acho que isto não colhe e não seria prioridade. Até pode ser, mas não é a prioridade neste momento. Muito bom, Manuel Por isso Fernandes. mesmo, nós entendemos. David Sambon, eu gostaria que respondesse a esta questão, mas em 2 minutos, porque já não nos resta muito tempo. A divisão político-administrativa do Quando Cubango, Mochico e agora Luanda, autarquias é mesmo para esquecer. Sei que já disse um bocadinho, já falou um bocadinho sobre isso inicialmente, mas eu gostaria que falasse um pouco mais. Pronto, eu penso que primeiro eu queria olhar para a posição do José Gá, mas eu penso que isso não é bem verdade, que o surgimento do aeroporto, sobretudo na realidade angolana, pode gerar desenvolvimento. O aeroporto que nós temos daqui 4 de fevereiro está no bairro Popular. O bairro Popular não está desenvolvido, está na questão ali ligada ao Caciquel do Buraco. Vê o Caciquel do Buraco, vê o bairro Popular, vê o próprio Marte, que é uma zona de prostituição, uma zona de muito tráfico de droga. Portanto, esta ideia de que a questão do novo aeroporto pode trazer desenvolvimento como está, é uma possibilidade, mas também a prática nos mostrou que isso não é assim bem verdade. Importa aqui também sublinhar, se o presidente da República, João Lourenço, está muito preocupado com o seu legado, seria importante, e aqui respondo já a pergunta da Ana Genário, seria importante se ele para deixar o seu legado, o seu verdadeiro legado que ele devia deixar, seria a institucionalização das autarquias locais. Se o presidente Agostinho Neto é lembrado como o homem que proclamou a nossa independência nacional, e aqui não estamos a olhar para o mérito da questão, mas estamos a falar pelo facto da independência ter sido reconhecida, a independência proclamada
proclamada por ele em Luanda, se o presidente Eduardo dos Santos, com todos os problemas, todas as incompetências do ponto de vista de políticas públicas, é lembrado como um homem que trouxe a paz no país, o presidente João Lourenço seria fundamental que fosse lembrado como a pessoa que institucionalizou as autarquias em Angola. É a melhor solução para isso. É importante aqui trazer, e tenho 2 minutos, vou aproveitar da melhor maneira possível, não percebo, ainda não chegou 2 minutos. Sim, estou aí a contar um cronômetro, então estou aí a contar o tempo. Ana, eu penso que nós não podemos começar, e eu disse, reitero que nós não podemos brincar de país. Esse país precisa desenvolver-se, e um presidente que está em fim de mandato, estamos a falar do último mandato, a maior preocupação do presidente é gizar políticas públicas interna, política doméstica, políticas públicas domésticas, no sentido de melhorar as condições de vida dos cidadãos angolanos. E isso é importante, com uma aposta muito mais forte no setor da educação, no setor da saúde, com maior espaço de participação dos cidadãos na vida pública, e também trazer essa questão que é da descentralização político-administrativa, que é fundamental. Se olharmos para o quadro, por exemplo, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, países muito pequenos, hoje São Tomé e Príncipe começou com as autarquias do ponto de vista distrital, e hoje é diferente de muitos países de África. Hoje nós temos em São Tomé, para além das autarquias locais, nós temos uma região autônoma, que é a ilha de Príncipe. Portanto, nós temos que olhar para essa questão. Portanto, para terminar mesmo, Ana Genaro, é nessa perspectiva. O presidente da República, de sufrágio universal, e é importante aqui, para terminar mesmo, que a solução, só terminar, Ana Genaro, por favor, é um aspecto importante, que a solução, nós temos que discutir nos próximos 20 anos a retirada da capital de Angola, sendo Luanda, porque Luanda não consegue, por estar no litoral, não consegue distribuir melhor as riquezas que o país tem. Nós temos que colocar a nossa capital, daqui a 20 anos, no centro do país, que tem maior capacidade de distribuição. Portanto, Luanda como capital, do ponto de vista da segurança nacional e do ponto de vista político, está errado. Muito bem, David Sambongo. Geo de Freitas, já mesmo aqui para concluir, tem 2 minutos, mas eu peço rigorosamente 2 minutos. A capital é vista como a que mais afundou políticos. A solução está na divisão ou na descentralização? Bem, eu até já respondi diretamente isso na minha primeira abordagem, por isso eu queria dizer aqui que se realmente estivéssemos, por exemplo, no mês de março, que é a altura do aniversário do presidente João Lourenço, eu teria lhe oferecido uma bússola, simbolicamente, porque parece que ele perdeu o norte da governação. Ele queria ser lembrado como presidente do milagre econômico, falhou redondamente. Queria ser lembrado pelo presidente da reforma da saúde, e a última nota do grupo parlamentar da UNITA veio mostrar claramente que ele falhou. Aliás, o setor da saúde, as instituições estão há 6 meses sem uma cabimentação para a sua execução. Agora quer ser lembrado como presidente da divisão territorial. João Lourenço parece uma equipa de futebol que, quando está a perder na parte final do jogo, só chuta todas as bolas para frente para ver se uma calha e entra para a baliza. A governação não faz-se à sorte, não se faz com teoria de tentativa e erro. Na governação não se aplica. Viana está desgovernada, ninguém sabe onde começa, onde termina Viana, quem manda nisso. A questão de enterrar políticos não é só a nível do governador provincial de Luanda, ao nível do administrador de Viana também tem sido cemitério de políticos. Isso tornou-se só uma mina de ouro por conta das infraestruturas que cá estão e os negócios. Tiram-se dinheiro, mas ninguém sabe gerir isso. Os bairros de Luanda, de Viana, estão todos desgovernados. Por mais que se divida, durante algum tempo Luanda foi engolindo o Bengo para ter maior extensão territorial. E hoje querem dividir. O que é que nós estamos a fazer? Eu acho que o tempo vai a meu desfavor, mas o certo seria tornar atrativo outras regiões do país. E essa ideia do Sambonga eu sempre defendi, não por ser do Ambo, mas a capital devia estar no centro do país, entre o Ambo e Bié,
para maior distribuição. E há outras províncias com outra atração que podiam desafogar Luanda. Luanda não é uma questão de ser grande ou ter muita gente, ou ser pequena e ter pouca gente. Não, Luanda é uma questão de má governação. Enquanto tivermos uma governação centralizada, nós vamos continuar com os mesmos problemas. Para já, a solução mais viável no momento atual seriam as autarquias. E com as autarquias iríamos evoluir para outros passos que passaria por uma alteração da capital, por uma autarquia supramunicipal, quem sabe depois elegemos também os... Gé de Freitas? Bem, penso que ficou aqui o essencial do comentário de Gé de Freitas. Resta-me apenas agradecer a José Gama, jornalista, David Sambongo, politólogo, Manuel Fernandes, político e economista, e Gé de Freitas, que acabou aqui por ser o último a comentar sobre a possível divisão de Luanda. Agradecer aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite e continuação de uma ótima segunda-feira a todos. 19h02, infelizmente já não há tempo de olharmos para a página internacional. Já não nos resta tempo e resta-me apenas agradecer o carinho da audiência. E aqui, desta forma, terminamos mais um Tarde Essencial. Receba os cumprimentos de Rosangola, que esteve no apoio à produção, e Helder de Oliveira e Nilton Ventura, que estiveram na técnica. A edição e coordenação foram da responsabilidade de